Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui, fico lisonjeado com o convite, quero agradecer o convite da subseção aqui de Cachoeiro, na pessoa do Dr. Robson, nosso amigo. É sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre o processo civil. Na OAB, que é a nossa casa, né, todos nós aqui, pelo menos acredito que na maioria, né, advogados militantes, e me coube falar sobre tutela provisória, né. Eu confesso que eu tenho uma certa predileção por esse tema, não só por ser advogado militante e saber a importância disso, né, a importância desse tema para a gente, né? Na verdade, às vezes nessa correria da advocacia, eu tenho a impressão, não sei se isso acontece com os colegas, eu tenho a impressão de que a única coisa que funciona no nosso judiciário é uma tutela antecipada, é uma tutela cautelar e tal. Porque se você for esperar, né, a decisão definitiva, aí, meu amigo, senta e chora, né? 10 anos, 12 anos, enfim. Essa é a realidade, né? Pois bem, além disso, né, eu acho que talvez o que mais me instigue, né, e talvez isso vai te frustrar um pouco, tá, Marcelo? Talvez o que mais me instigue no estudo das tutelas provisórias, né, é que quanto mais eu estudo esse instituto, quanto mais eu estudo a matéria, mais dúvidas me surgem, né? Então talvez eu não tenha todas essas respostas aí, porque o Marcelo, né, acha que eu vou ter. E um pouco dessas dúvidas eu pretendo agora dividir com os colegas, né? Mas antes de entrar na palestra propriamente dita aqui, eu estava vendo assim, essa história que você contou do Osli, né, do seu sócio, foi uma coisa realmente inusitada, né? A gente vê como né, como dizem os outros, né, para morrer basta vivo, né? Quer dizer, o cara está ali, foi fazer uma perícia, caminhando em cima da calçada, foi atropelado e quase, né, eu vi a foto né, do acidente e tal, na verdade o que amorteceu foi que ele bateu com a cabeça no vidro, né? E exatamente naquela quina ali do vidro onde divide o vidro do ferro, do metal. De repente, um pouquinho mais para lá, ele não teria tido essa sorte toda, né? Mas, enfim, quando você falou que era uma mulher dirigindo, você pode perceber que as mulheres não lidam muito bem com esse tipo de brincadeira, né? Elas acharam que era brincadeira. E não era brincadeira, né? Era verdade, né? O pessoal, não, mas podia ser homem também no WhatsApp. Podia, sim. E, assim, eu vou te falar que, quando ele contou isso, e eu vi a reação de vocês, eu me lembrei de uma situação, no mínimo inusitada, né? Aconteceu comigo, assim, no mês passado. Eu vou confessar para vocês, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu acho que por causa dessa às vezes é difícil, né, você conciliar o magistério com a advocacia, né, né, militante mesmo, e com o OAB e tal. Então a gente vive naquela correria, né? E eu sou um cara assim, estou tentando melhorar, tá, gente? Vou confessar isso para vocês, melhorar como pessoa mesmo no volante, né? Então às vezes vou dirigir, eu fico, né, meio tenso no volante, e às vezes não tenho muita paciência, buzino e tal. Eu falei, não, vou mudar, agora vou andar devagarinho, vou evitar, porque já andar, eu não sei aqui, tá? Mas em Vila Velha é um lugar, assim, impossível de você transitar, né? Porque tem de tudo, né? É carroça no meio da rua, cavalo, as pessoas que resolvem conversar de um carro para o outro, ocupando as duas vias, é assim, né? Eu falei, ó, eu vou prometer que eu não vou mais me irritar no trânsito, nunca mais vou buzinar, vou esperar, vou ser educado, assim, você um cavaleiro, beleza. Aguentei, né? 3 dias, assim. Eu saí do OVV, tinha uma reunião marcada, né? Aí estou eu, pela via que, em tese, seria da esquerda, né? A via rápida, indo para o meu escritório, mas assim, tinha um cara, estava praticamente engatinhando, né? E eu falei, não, eu não vou ultrapassar pela direita, vou ficar na esquerda e vou esperar. E estou esperando, mas assim, aquele negócio já me consumindo, né? Eu falei, não, é difícil, né? É difícil. Vou ultrapassar pela direita, mas não vou buzinar. Bicho, juro para vocês, tá? Quando eu estou passando, assim, do lado do carro dele, eu olho para o lado, o cara estava com o vidro abaixado. Sabe o que ele está fazendo? Juro, tocando pandeiro. Juro! Dou minha palavra para vocês, o cara estava tocando pandeiro no volante. Eu falei, bicho, eu só faltei buzinar com o pé, né? Assim, buzinar, tal. É um absurdo isso, né, cara? Mas, enfim, eu lembrei disso, não sei porquê, mas também não tem nada a ver com a palestra, nós vamos falar de tutela provisória, né? Pois bem. Meus amigos, não né, e nem poderia, e pior que isso, contou com o meu tempo, né? Aí eu gastei 3 minutos para falar sobre isso. Mas tudo bem, eu desconto no final, porque Marcelo descontou também, eu vou ter esse direito. Mas, enfim, meus amigos, não né, e nem poderia ser novidade para alguém aqui,
que um dos motivos daquilo que habituou se chamar de crise do Poder Judiciário advém da lentidão com que os órgãos jurisdicionais entregam ao jurisdicionado, né, a resposta para aquele problema levado à apreciação estatal. Em não raras vezes, a demora com que o Estado presta a tutela jurisdicional, a demora com que o Estado entrega a resposta final para o problema da vida, em não raras vezes, retira da tutela jurisdicional toda ou quase toda a efetividade que ela teria caso tivesse sido entregue de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. São as consequências maléficas que o fator tempo exerce sobre a tutela jurisdicional. E é justamente nesse contexto que se insere o estudo das tutelas provisórias. Mas o que é essa tal de tutela provisória, né? O que significa tutela provisória? Porque uma coisa é a tutela, outra coisa são as técnicas processuais utilizadas para se prestar essa tutela. Então, toda vez que se fala em tutela, nós falamos em proteção. Tutela provisória. O que é isso? É a proteção que o Estado presta a determinadas situações por meio de provimentos jurisdicionais instáveis. Instáveis no sentido de não definitivos, por isso provisórios. Proteção que o Estado dá por meio de provimentos jurisdicionais instáveis que têm a aptidão de ou satisfazer ou assegurar desde já a pretensão do requerente da medida. E esses provimentos jurisdicionais, eles serão concedidos sempre que presentes pressupostos que gravitam em torno ou da urgência ou da evidência. Temos, então, que tutela provisória é um gênero do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. Essa classificação vocês podem extrair do próprio artigo 294 do CPC. Está lá, ó, no caput. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, de novo, tutela provisória é um gênero, do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. Mas o que é essa tal dessa tutela de evidência, né, que todo mundo fala, e quando o código entrou em vigor, todo mundo achou que era uma novidade do CPC 2015, né? E o Marcelo bem falou aqui, não era, já existia. Tudo bem que o CPC 2015, ele tratou dessa tutela de uma forma mais esquematizada, né, de uma forma mais organizada, enfim, mas ela já existia, né? Mas o que é isso? O que é essa tal dessa tutela de evidência? A tutela de evidência é a proteção que o Estado dá a determinadas situações que, embora elas não apresentem risco de dano, elas se mostram de uma forma tão clara, de uma forma tão evidente para o magistrado, que justificam uma rápida proteção jurisdicional. Na tutela de evidência, o magistrado ele vai proteger o direito daquela pessoa que naquele momento se mostra com uma maior probabilidade de ser detentora daquele direito subjetivo que se discute no processo. Isso é tutela de evidência. E a tutela de urgência, a outra espécie de tutela provisória? A tutela de urgência é a proteção que o Estado dá a determinadas situações que carecem de uma proteção imediata, sob pena de perecimento do direito. Isso é tutela de urgência. Proteção que o Estado dá a determinadas situações que, por algum motivo, elas precisam ser protegidas de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, sob pena de se perder aquele direito que com ela se quer proteger. Daí se falar em tutela de urgência, né? Como eu disse no começo, uma coisa é a tutela, a proteção. Outra coisa é a técnica utilizada para se alcançar aquela proteção.
a tutela de urgência, ela pode ser prestada por meio, basicamente, de duas técnicas. São técnicas processuais. Por meio de uma dessas técnicas, o legislador, ele permite que a parte consiga assegurar, resguardar o resultado útil de uma determinada pretensão. Trata-se da tutela cautelar. A tutela cautelar, ela é aquele tipo de tutela, aquele tipo de proteção estatal que permite que o requerente da medida possa resguardar o resultado útil, assegurar o resultado útil de um outro pedido, de uma outra pretensão. Diferente do que acontece por meio da outra técnica pela qual nós conseguimos a tutela de urgência, que é a técnica da tutela antecipada. Por meio da técnica da tutela antecipada, o legislador ele permitiu que a parte consiga satisfazer a sua pretensão, permitiu que a parte consiga usufruir de parte ou totalmente daquele direito que ela normalmente usufruiria apenas ao final do processo. É a técnica da tutela antecipada. Então, perceba que a tutela provisória, ela é um gênero do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. E a tutela de urgência, por sua vez, ela se subdivide em tutela cautelar e tutela antecipada. A tutela cautelar, ela tem natureza acautelatória, natureza assecuratória. Ela nunca vai permitir a satisfação do direito. Ela nunca vai entregar ao requerente da medida exatamente aquilo que o requerente quis quando ele provocou a atuação jurisdicional. A tutela antecipada, não. A tutela antecipada, por sua vez, ela tem natureza satisfativa, porque ela tem a aptidão de satisfazer, de tornar concreto exatamente aquilo que o requerente da medida quis quando ele provocou a atuação jurisdicional. E ela permite isso em um momento anterior ao final do processo. Pois bem, qual foi aí eu acho que a grande sacada do CPC de 2015 com relação às tutelas provisórias? Simplificou, né? Simplificou aquilo que a gente tinha lá no Código de 73, eu não sei quantos dos senhores já manejaram o Código de 73, mas assim, de fato, sob este aspecto, eu acho que houve uma simplificação. Por quê? Porque lá no Código de 73, a tutela cautelar, para ela ser concedida, você precisava comprovar o fumus e o periculum. E a tutela antecipada? A tutela antecipada estava lá no artigo 273, você tinha que comprovar a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e, cumulativamente, ou o inciso 1º do 273 ou o inciso 2º do 273. O inciso 1º falava em fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, que era o periculum in mora. O inciso 2º falava em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Que, diga-se de passagem, né? Hoje, abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu é uma das hipóteses de concessão, não da tutela antecipada, mas do 311 lá do CPC, que é da tutela de evidência, né? Mas, enfim, hoje o legislador simplificou isso. Agora, no Código de 2015, as tutelas de urgência, seja cautelar ou seja tutela antecipada, elas são concedidas com base no fumus e com base no periculum. E a tutela de evidência? O que você precisa para a tutela de evidência ser concedida? Bom, você precisa requerimento da parte e uma das hipóteses do artigo 311. Se vocês pegarem o caput do 311, vocês vão perceber o seguinte, que o legislador ele deixou bem claro, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, e aí vem lá as hipóteses, né? Independentemente da demonstração do perigo de dano.
Me parece que... eu vou voltar aqui só um pouquinho, né? Eu acabei de falar para vocês que eu tenho tutela provisória como um gênero, tutela de urgência e tutela de evidência como espécies de um mesmo gênero. Mas a tutela de urgência, ela tem que ter alguma coisa semelhante à tutela de evidência, até para justificar essa classificação. Se são espécies do mesmo gênero, alguma coisa elas têm que ter em comum, concordam? Além, é claro, de serem proferidas com base em cognição sumária. O que significa isso? Ora, que são tutelas que são concedidas por pronunciamentos judiciais não exaurientes. Juízo superficial de cognição. Eles trabalham com a probabilidade da existência do direito. E esse me parece ser o ponto de toque entre a tutela de evidência e a tutela de urgência. Né? A tutela de evidência, o ponto de toque seria justamente o fumus boniuris, né? A probabilidade da existência do direito. Por quê? Porque a tutela de evidência, ela dispensa a urgência. É como se fosse uma tutela de urgência sem o perículo in mora, sem o risco de dano. Até aqui, está claro para vocês? Pois é, eu queria resgatar um pouquinho esses conceitos introdutórios, né? O que é tutela cautelar, o que é tutela antecipada, o que é tutela provisória, o que é tutela de evidência, né? Até para que a gente pudesse entender sobre o que a gente está falando. E a minha intenção agora é, pelo menos, mostrar para vocês como que o legislador organizou isso no Código, como que essa matéria está sistematizada no Código. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o procedimento. Vai ser impossível, né, nesse tempo, falar sobre tutela de evidência, mas eu vou falar um pouquinho, né, vou passar superficialmente pelo procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. E, se tudo correr bem, o tempo me permitir, a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Vamos ver se consigo abrir esse negócio aqui. Sem fazer bagunça, né? Oi. Pois bem, se vocês pegarem lá o artigo 294 até o 311 do CPC, vocês vão perceber o seguinte: lá no livro 5, né, da parte geral, o legislador, ele subdividiu, colocou lá o livro 5 com o título tutela provisória. E aí dividiu esse livro 5, tutela provisória, em 3 títulos. 3 títulos. Título 1, disposições gerais. Título 2, tutela de urgência. E título 3, lá no artigo 311, tutela de evidência. O único título que ele subdividiu em capítulos foi o título 2, que fala da tutela de urgência. E ele colocou lá o capítulo 1, disposições gerais. Capítulo 2, do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Título 3, do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Pois bem, talvez esse já seja o primeiro problema do Código, porque ele não traz nada específico sobre os procedimentos das tutelas de urgência requeridas em caráter incidente, né? Só para a gente poder depurar aqui, né, a informação, o que eu estou falando em caráter antecedente ou incidente? Muita gente às vezes confunde isso, né? Antecipada, antecedente, antecipada, incidente. O que é uma coisa e o que é outra? Pois bem, essa classificação, né, de tutela antecedente ou tutela incidente, ela está ligada ao momento de postulação. Se quando o autor formula aquele pedido, ele o está fazendo antes de ser formulado o pedido principal, ou se no processo, né, naquela base procedimental, já existe o pedido principal. Bom, se o pedido de tutela de urgência ele é formulado antes de ser formulado o pedido principal, estaremos diante de uma tutela de urgência antecedente.
Somente as tutelas de urgência podem ser postuladas em caráter antecedente, tá? A tutela de evidência, não, ok? Por outro lado, se o requerente ele formula um pedido de tutela de urgência, seja cautelar, seja tutela antecipada, mas naquele processo já foi formulado, já existe o pedido principal, aquela tutela é uma tutela de urgência incidente. Ah, mas e aquilo que acontece na prática, né? O que mais acontece na prática? Você já ingressar com uma petição e na mesma petição inicial, formular o pedido de tutela de urgência e já formular o pedido principal. Esse pedido é o quê? Antecedente ou incidente? Incidente. Por quê? Porque no processo já existe o pedido principal já foi formulado. E isso é importante, porque dessa constatação nós temos efeitos diferentes. O próprio código ele traz um procedimento distinto para as tutelas de urgência postuladas em caráter antecedente. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar pela tutela cautelar, que me parece trazer menos dúvidas aí, né? Pela tutela cautelar, que me parece ser um pouco mais tranquila. Como que a tutela cautelar antecedente, também chamada de preparatória lá no Código 73, ela era postulada sob a égide do Código passado? Era um processo autônomo, lembram disso? A tutela cautelar, o pedido de tutela cautelar, ela dava aso a um processo autônomo. Você tinha um processo autônomo com início, meio e fim, onde você ia discutir ali a existência ou inexistência do fumus do perículo. Existia só para isso. E lá no Código 73, você formulava aquele pedido de tutela cautelar antecedente, né, que ingressava aquele processo cautelar antecedente, e após o juiz conceder a cautelar e ele efetivar a cautelar, você tinha 30 dias para propor o processo principal. Ah, mas e se você não propusesse o processo principal? O que acontecia? Cessava os efeitos da cautelar, cessava a eficácia da cautelar, caía a cautelar. Era isso que acontecia. Ah, mas qual o problema? Não, o problema é que, uma vez cessados os efeitos da cautelar, você não pode renovar o pedido da cautelar, ou já não podia renovar os efeitos do pedido da cautelar, salvo por novo fundamento. Beleza. E vamos ao que interessa, né? No Código de 2015, como é que está isso agora? Bom, o artigo 305 do CPC, ele fala o seguinte: a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em resumo, né, você vai ingressar com uma petição. Nessa petição, você vai formular aquele pedido de tutela cautelar que você almeja, mas você vai indicar para o juiz. Reparem, né? É o primeiro contato do juiz com o processo. Ele não sabe qual vai ser o seu pedido principal, ele sabe qual vai ser ali o seu pedido de tutela cautelar. Então, você precisa, pelo menos, indicar para ele sobre o que vai se tratar o pedido principal. Sobre o que vai se tratar ali de seu fundamento, né? Não é uma cópia e cola do processo ou da petição inicial que você faria, né, com o pedido principal, para enquadrar e colar ali naquela petição de tutela cautelar antecedente. Não é uma cópia e cola. Na verdade, aquele pedido principal você tem que fazer com muito mais esmero, né? Ele vai ser julgado com base em cognição de exauriente, com base em um juízo de certeza, ao passo que a cautelar vai ser julgado com base em cognição sumária. Você não precisa trazer tudo o que você precisaria trazer lá no pedido principal para cautelar. E pode acontecer, é claro que se você tiver tudo em mãos, você já faz um pedido incidente, é muito melhor. Você já ajuiza logo a sua petição inicial e nessa petição inicial você formula o seu pedido de tutela cautelar. Mas se você está ingressando com uma cautelar antecedente, provavelmente é porque você não teve tempo de redigir a petição inicial como você gostaria,
com todos os detalhes que você sabe que tem que ter naquela petição inicial, com toda aquela robustez de prova. Às vezes as provas nem estão ainda, todas as provas necessárias nem estão ainda com vocês, de repente estão lá guardadas com o contador, estão em alguma auditoria, enfim, você precisa requisitar documentos, mas você precisa daquela cautelar. Para quando? Para ontem. É uma tutela de urgência. Então você formula esse pedido de tutela cautelar de forma antecedente. E, se o juiz conceder, ele determinará a efetivação dessa medida. O juiz vai conceder, a medida será efetivada e 30 dias após a efetivação da medida, dias úteis, né, pela regra do Código, o autor terá que formular o seu pedido principal. É uma grande novidade? Não é, né? Na verdade, o sistema já era esse no CPC 73. A diferença para agora é que esse pedido principal ele tem que ser formulado no mesmo processo, na mesma base procedimental onde foi formulado o pedido da tutela cautelar antecedente. E vamos lá, né? De fato, sobre esse aspecto simplificou, sobre esse aspecto otimizou, né? Para que outro processo com outro? Não, está tudo ali. Faz o pedido da tutela cautelar antecedente, concedeu a medida? 30 dias após a concessão? Não. 30 dias após a efetivação da medida. A parte tem que formular o pedido principal. Ótimo. E se não formular, cessa a eficácia da medida cautelar. Artigo 309, né, do atual CPC, está lá. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Esse pedido principal aqui, né, no prazo legal, está lá previsto no artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado os mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Perfeito. Ah, mas cessou a eficácia, qual o problema? Aí o problema é o parágrafo único, né, do 309, que fala lá, ó, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo por novo fundamento. E aí, vamos lá, né? Assim, para nós que somos advogados militantes, nós sabemos a dificuldade que nós temos de criar um outro fundamento para pedir, né, para postular uma tutela cautelar, porque outro fundamento significa outra causa de pedir, né? Então, você já conseguiu, e aí aquela história, né, que eu costumo falar, eu falo muito isso lá no escritório, né, para os meninos, lá para os estagiários, olha, erro de natureza material, você até tem como justificar para o seu cliente. Agora, erro de natureza processual, você não tem como justificar, né? Como é que você justifica que você conseguiu acautelar, conseguiu provar o fumus, conseguiu provar o perículo em mora, você conseguiu. Aí, conseguiu lá, a busca e apreensão de um veículo. Colocou o veículo na mão do cliente. E que você não formula, né, o pedido principal no prazo, e o seu cliente tem que devolver o veículo. Como que você explica isso para ele, né? Aí você fala assim, não, agora vamos arranjar um outro fundamento. Não tem outro fundamento. Na prática, isso é muito difícil de acontecer, né? Então, temos que ficar espertos com isso. Talvez, assim, eu não vejo muito problema, tá, com esse procedimento da tutela cautelar antecedente. Talvez o que possa gerar algum problema, que era um aspecto que já gerava um pouquinho de confusão lá no Código de 73, é o seguinte, e se a medida cautelar concedida se desdobrar em vários atos? É um problema de grande repercussão prática, né? Claro, vamos lá. Você chegou e postulou uma tutela cautelar para o juiz, em caráter antecedente. O juiz concedeu a tutela cautelar em caráter antecedente. Agora você precisa formular o pedido principal. Quando que você vai formular o pedido principal? A partir de quando? Da efetivação da medida. Não, ótimo, da efetivação da medida. Mas se essa medida se desdobrou em vários atos? Se desdobrou em 2 atos. Você pediu o bloqueio das contas telefônicas, ou o bloqueio das contas bancárias e a busca e apreensão de um veículo. As contas foram bloqueadas na semana retrasada
e o veículo conseguiram pegar o veículo hoje. O oficial de justiça cumpriu o mandado de busca e apreensão hoje. A partir de quando corre seu prazo? Instintivamente, muita gente acha que o seu prazo começaria a correr, começaria a fluir do segundo ato constritivo. Ora, é uma medida cautelar que se desdobra em 2 atos, então ela só vai estar cumprida, efetivamente cumprida, quando os 2 atos forem cumpridos. Mas não é assim, tá? O STJ já tinha se manifestado nesse sentido de que, na verdade, a contagem do prazo, nesse caso, ele começa do primeiro ato constritivo. Ok? Então, acho que esse é um assunto interessante, e aí talvez seja o ponto que pode causar alguma dúvida com relação à tutela cautelar antecedente. Tranquilo? Pois bem, e aí, talvez a grande novidade, né, ou pelo menos aquilo que eu entendo ser a grande novidade do CPC 2015 com relação aí às tutelas provisórias, né, ou pelo menos aquela que mais me causa dúvidas, é a possibilidade de se postular a tutela antecipada em caráter antecedente. A tutela cautelar, no Código passado, ela podia, né, ser postulada em caráter antecedente. Era um processo autônomo que era proposto antes do processo principal. Mas a tutela antecipada não. No Código passado, a tutela antecipada, ela necessariamente era incidente. O que significa isso? Significa que, no Código passado, para que fosse formulado o pedido de tutela antecipada, o pedido principal já deveria estar formulado nos autos, ou, pelo menos, você poderia, ao ingressar, que era o mais comum, né? Ao ingressar na petição inicial, você já formulava na própria petição inicial esse pedido de tutela antecipada, já junto ali com o pedido principal e tal. Pois bem, agora o Código, ele traz uma inovação com relação à tutela antecipada. Ele permite que a tutela antecipada possa ser postulada de forma antecedente. Está lá no artigo 303, né? 303, está lá, ó. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, você faz uma petição inicial onde o foco é a tutela antecipada. Você vai fazer, na verdade, uma técnica similar ao que é utilizado na tutela cautelar, né? Você faz um pedido de tutela antecipada e você avisa para o juiz: olha, excelência, o meu pedido principal, né, ele vai versar sobre tal coisa, sobre tais fundamentos. E depois você vai formular lá direitinho o seu pedido principal, né? Então, bom, o próprio artigo 303, e isso é importante, tá? O próprio artigo 303 ele fala o seguinte: concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput desse artigo, é o parágrafo 1º, tá, do 303. Concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput desse artigo, inciso 1º. Inciso 1º, né? O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, como é que funciona a sistemática da tutela antecipada em caráter antecedente? Você vai lá, faz uma petiçãozinha, onde o foco é o requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente. Você vai indicar a lide, seu fundamento, os motivos, a presença do fumus, a presença do veículo em mora, tal. E se ela for concedida, em 15 dias, ou no prazo que o juiz indicar, o juiz vai dar um prazo maior que 15 dias? Vocês acham que vai? Não vai, né? Então, quer dizer, no prazo de 15 dias, você vai ter que aditar o pedido. Ou seja, você vai formular, né, o seu pedido principal, juntar novos documentos, enfim. E aí,
nós entramos no artigo 304, né? Que aí sim é a grande novidade, aquilo que gera dúvidas, né, na tutela antecipada postulada em caráter antecedente. O que fala o artigo 304? Ele fala o seguinte, eu vou ler o artigo 304 caput e o parágrafo 1º, tá? A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, é expresso. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, ou seja, a tutela antecipada antecedente. Com a incidente não acontece isso, ok? A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso. Torna-se estável se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Com relação à tutela antecipada, talvez essa realmente teria sido aí a maior novidade, né, do CPC de 2015. Trazer a previsão desse fenômeno, né, o fenômeno da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Pois bem, concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, pela letra do Código, se o réu não recorrer, não é isso? Recurso, qual recurso? Agravo, né? Se o réu não recorrer, a tutela se estabiliza. O que significa isso? Os seus efeitos, eles se perpetuam no tempo e o processo é extinto. Vamos começar a entender isso. O processo é extinto após ocorrer o fenômeno da estabilização. Bom, eu sou autor, postulei uma tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz concedeu. Eu tenho que, no prazo de 15 dias, aditar o pedido, tal, né? Ok? E o réu, ele tem que necessariamente recorrer. Como que ele vai recorrer? Agravo. Se não recorrer, o processo termina. Na verdade, ele é extinto, né? É a regra lá do parágrafo 1º do 304, não é isso? Extinção do processo e os efeitos daquela tutela antecipada, eles se estabilizam no tempo. Primeira dúvida, que tipo de extinção é essa? Extinção sem resolução do mérito ou extinção com resolução do mérito? O que vocês... Pelo seguinte, se por um acaso a extinção for por meio de uma sentença terminativa, né, por meio de uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, essa decisão, ela não pode projetar os seus efeitos para fora do processo. A extinção do processo por meio de uma sentença terminativa, né, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, é um fenômeno puramente processual, um fenômeno endoprocessual. Então, me parece que, se os efeitos daquela tutela antecipada vão se perpetuar no tempo, eu ingressei, sou autor, pedi uma tutela antecipada para retirar o meu nome do SPC. O juiz foi lá, concedeu, determinou, tirou meu nome do SPC. Perfeito? A outra parte não agravou. Acabou. Aqueles efeitos vão se perpetuar no tempo. A parte pode ir lá e colocar de novo? Não, não pode. Por quê? Porque me foi concedida a tutela antecipada. Então, me parece que essa extinção tem que ser com resolução do mérito. Vocês concordam comigo? Concordam? Então aí, ó, já não sou mais voto vencido, tá vendo? Antigamente era 2 contra 1, agora eu tenho um monte contra vocês dois. É porque, na verdade, eu sou voto vencido nisso, tá? Existem alguns doutrinadores, realmente, eu acho que até Humberto Teodoro Júnior entende que é uma extinção do processo com resolução do mérito, mas o Marcelo e o Tovar, eles estão falando que não, que, na verdade, você não poderia ir, depende do que você entende de mérito, né? O que é o mérito para você, né? Porque o seu pedido principal, ele não foi julgado. E eu concordo, sobre esse aspecto, eu concordo com eles, né? O pedido principal não foi julgado, né? Mas, enfim, deixando essa é apenas uma das dúvidas, né? Mas eles concordam comigo no fato de que a extinção do processo não poderia ser sem resolução do...
né? Teria que ter uma terceira categoria aí, né? De repente, é uma decisão de estabilização do processo, né? Ou melhor, estabilização da tutela antecipada, né? Não seria nem uma decisão de mérito, nem uma decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, mas uma terceira categoria intermediária que fala assim, não, é extinção do processo, é uma extinção de estabilização da tutela antecipada. Perfeito. Mas eu vou adiantar um pouco. Aliás, eu vou aprender a mexer com isso aqui, tá? Toda vez que eu falar no microfone, fica assim, ó, assim, toda vez. Não, mas aí eu vou avançar um pouquinho, só para a gente chegar nessa questão é porque eu não entendo que seria sem resolução do mérito. Para mim, isso não, se ela projeta os efeitos para fora do processo, tem que ser com resolução do mérito. Ok? Nisso eles concordam comigo, mas eles concordam que não pode ser uma decisão sem resolução do mérito, né? Isso eu concordo também. Isso daí tutela antecipada, tutela de urgência antecipada, né? Já? Sério? Mentira. Mas eu vou passar um pouquinho, porque ele passou. Não, ele passou. Ele passou. Me fala, 40 minutos e 6 segundos. É 50 minutos. Não, 50. Bom, mas vamos lá. Eu vou passar um pouquinho, então. Mas, assim, eu não posso deixar de fazer uma reflexão, né? Primeiro, muita gente achou que isso era uma invenção do código, né? Essa técnica, qual técnica? Olha, não recorreu, acabou o processo. Estabiliza a decisão da tutela antecipada e acabou o processo. Isso é uma grande novidade? Não, na verdade, isso é uma técnica monitória. A gente já conhece isso, né? É similar ao que acontece com a ação monitória. O que acontece com a ação monitória? O juiz, ele determina a expedição do mandado, né? E quando a parte recebe o mandado, quando o réu recebe o mandado, o que ele tem que fazer? Ou ele cumpre a obrigação estampada lá no mandado, aquela obrigação do título, né, desprovido de força executiva, ou ele embarga. Se ele não cumpre, se ele não paga, ou entrega coisa, ou cumpre a obrigação, e se ele não oferece os embargos obrigatórios, o que acontece? O mandado já te constitui, pelo direito, em título executivo, né? É como se fosse um atalho da fase de conhecimento direto para a fase de execução. É uma penalidade para aquele réu que ficou inerte. É uma forma de penalizar a inércia, que é o que acontece aqui na estabilização da tutela antecipada. Ok? Aquele réu que não recorre tem a tutela estabilizada contra ele. Agora, isso é um problema, né? Porque quando a gente fala em recorrer, eu estou falando em incentivar a multiplicação do recurso de agravo, o que para mim é uma loucura, assim, é uma loucura. Você falou do artigo 1015, né? O Marcelo falou para vocês do artigo 1015. Agora, olha que loucura. No Código de 39, o agravo de instrumento, o recurso de agravo ele é cabível contra decisões interlocutórias que constavam de um rol também, né? No CPC 39. Na exposição de motivos do Código de 73, Alfredo Buzaide, ele falou, tinha uma passagem assim que eu lembro bem, que ele falava assim, não podendo modificar a natureza das coisas, permite-se o recurso de agravo ou permite-se a recorribilidade contra todas as interlocutórias. O que ele quis dizer com isso? Olha, a prática forense, ela não aceita essa historinha de tenho decisões irrecorríveis. Eu, como advogado, eu não tenho compromisso nenhum com a tutela jurisdicional. Eu tenho compromisso com os interesses do meu cliente, não é assim? E se uma decisão é irrecorrível e não cabe agravo, eu vou me enfiar, vai ser mandado de segurança, vai ser cautelar, eu vou enfiar alguma coisa. E isso aconteceu no Código de 39. O Código de 39, as decisões agraváveis, elas constavam no rol, assim como é hoje no 1015. E começou a chover, mandado de segurança contra as decisões, cautelares e tudo mais. E aí, no Código 73, se liberou, né, recorribilidade, né, ou melhor, o agravo do instrumento ele era cabível contra toda interlocutória que causasse lesão grave ou risco de lesão grave e tal. Enfim, só que se vocês pegarem todas as últimas mini-reformas do Código 73, todas elas buscaram restringir a recorribilidade do agravo de instrumento. Por quê? Porque para os críticos, né, o grande vilão da morosidade do processo é
é a seara recursal, e principalmente o agravo de instrumento. Aí o CPC de 2015 vem e coloca lá, ó, só cabe agravo de instrumento desse rol aqui. Beleza. Ó, se tiver uma tutela antecipada contra você, você tem que agravar. Então, quer dizer, você incentiva a multiplicação do recurso, você tira com uma mão e dá com a outra. Quer dizer, ficou uma coisa meio estranha. Mas a grande pergunta é a seguinte, e se por um acaso eu não agravar? E se por um acaso eu simplesmente impugnar, contestar? Eu impeço a estabilização da tutela antecipada? Já tem decisões, né, Marcelo, que estão dizendo que sim. Quer dizer, se a parte não agravar, mas ela impugnou, ela demonstrou a sua intenção de que quer continuar litigando no processo, a estabilização não ocorreria. Tudo bem, mas aí eu alerto para o seguinte, no anteprojeto do Código, se você fosse ler esse dispositivo, ele falaria o seguinte, a tutela antecipada concedida nos termos 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for manejada alguma impugnação. Era alguma coisa assim, né? Falava o seguinte, olha, para você não ver a tutela contra você estabilizada, você tinha que impugnar. Essa era a redação do dispositivo. Só que não foi aprovada. Tiraram a impugnação e colocaram recurso. Qual foi a intenção do legislador? Obviamente, qual? De falar o seguinte, olha, somente a interposição do recurso de agravo evita a estabilização. Essa foi a intenção. Agora, se isso é justo ou injusto, aí isso é outra história. Mas a intenção, obviamente, foi essa, porque tinha no anteprojeto o termo impugnação, tiraram e colocaram recurso, então, né, ficou claro. E se o recurso foi inadmitido? Não foi conhecido? Evita a estabilização? A parte demonstrou, olha, agravei, mas meu agravo não foi conhecido. Estabilizou? Se o recurso for intempestivo, eu até entendo que sim, tá? Mas, de repente, por outro motivo, a parte demonstrou lá, né? Será que não seria até uma afronta ao princípio da garantia do acesso à justiça, ou a própria da ampla defesa do contraditório? Poxa, eu estou aqui, eu estou litigando no processo, eu demonstrei que eu quero litigar no processo, agravei, só que não foi admitido. E aí, acabou? E aí o Código fala o seguinte, que se por um acaso, né, essa tutela se estabilizar, ela só pode ser modificada, revista, alterada, por meio de uma ação. Vamos chamar aqui de ação de modificação, tá? Está aqui, ó, parágrafo 2º. Qualquer das partes pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º, ou seja, movimentar essa ação, né, de modificação, extingue-se em 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Quer dizer, estabilizou, tal, a pessoa tomou ciência daquilo, ela teria 2 anos para entrar com uma ação de modificação daquela tutela que foi estabilizada. Aí vem o parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferindo em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º. Em outras palavras, 47, tá? Eu tenho 3 minutos para escrever. E ele passou um pouquinho mais, tá? Eu contei. Então, percebam, a tutela, ela foi estabilizada. Beleza, estabilizou. Agora, para modificar, para alterar aquilo que ficou definido, uma das partes pode mover uma ação que nós vamos chamar aqui de ação de modificação, tá? Para ficar mais curto. Uma das partes pode ingressar com essa ação de modificação de tutela antecipada, estabilizada, né? Só que você só pode manejar essa ação no prazo de 2 anos. E depois não pode mais. Se não pode mais, se tornou imutável. Não se tornou imutável? Se tornou imutável. Você não pode mais mexer, não pode mais alterar, não pode mais modificar. É imutável.
E qual o nome que se dá em processo civil para imutabilidade? Coisa julgada, né? Só que o código fala expressamente para vocês o que não faz coisa julgada. Não, então, peraí. Então, deixa eu entender, então. Então, quer dizer que eu tenho uma decisão que é imutável, mas que não faz coisa julgada? Pô, não faz sentido. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o legislador ele não quis admitir que uma decisão que foi concedida com base em cognição sumária, com base em probabilidade da existência do direito do autor, seja cobertada pela garantia constitucional, pela imutabilidade da coisa julgada. E se eu fizesse... Se fosse uma decisão que fizesse coisa julgada, caberia ação rescisória? Porque aí você teria 2 anos mais 2. E aí eu pergunto também o seguinte, por que 2 anos? Eu não posso me utilizar do prazo prescricional do próprio direito material? Reparação civil, 3 anos? Assim, isso ficou meio estranho para mim, tá? E mais, e se eu tenho 2 pedidos? Consegui a tutela antecipada de um e a parte não recorreu, estabilizou, extingue o processo? Ou pode ser permitida a estabilização parcial? Estabiliza um pedido e o outro continua. E se eu for o autor e eu não quiser que estabilize? Não quero. Por que não? Por que não? Porque estabilização para mim não presta de nada. Eu tenho uma demanda, sei lá, declaratória. Eu quero a certeza da existência ou da inexistência de uma determinada relação jurídica. A instabilidade, a incerteza durante 2 anos que eu vou ter, se a parte vai ingressar com uma ação de modificação, se não vai, isso não me interessa. Eu quero definir minha situação toda, o pedido principal. Eu, autor, posso me manifestar e falar o seguinte, olha, não quero a estabilização? Eu consigo pensar em inúmeros exemplos onde o autor, onde não seria interessante para o autor, mesmo conseguindo a tutela antecipada, não querer que o processo terminasse. Querer continuar com o processo e ter lá uma decisão definitiva de mérito. Não vou falar tudo porque já estão me olhando para terminar, tá? Então, assim, vejam que são questões, no mínimo, difíceis de serem respondidas, né? E com grande repercussão prática. E para terminar mesmo assim, não vai demorar 1 minuto, e para terminar, uma coisa que eu me pergunto é o seguinte, essa ação de modificação, vamos lá, eu consegui lá, né, uma tutela antecipada antecedente, ela se estabilizou, perfeito? Aí o réu, por algum motivo não agravou, ou agravou e o seu recurso foi inadmitido, se estabilizou a tutela antecipada. Agora o réu quer ingressar com uma ação de modificação para rever ou reformar aquela tutela antecipada estabilizada. Como é que vai funcionar o ônus da prova aí? Porque, tecnicamente, o réu, naquela primeira demanda, o autor teria que trazer os fatos constitutivos do seu direito. E o réu? Os fatos modificativos, impeditivos, ou extintivos lá do direito do autor. Só que na outra ação, na ação de modificação, o réu já não é mais réu, ele é autor. E aí, ele pode? Quer dizer, vamos lá, ele vai ter que trazer o quê? Os fatos constitutivos do seu direito ou os modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor? O que é diferente. Se a gente parar para analisar friamente, é diferente. E mais, nessa ação de modificação, ele pode postular uma tutela antecipada para rever e reformar aquela tutela? Me parece que sim, não é uma ação de procedimento comum? Então, ele poderia postular a tutela antecipada, concordam? E ele pode postular essa tutela antecipada de forma antecedente? Por que incidente? Nova? Dentro desse prazo. É uma ação nova, concordo. Mas ele pode formular o pedido de tutela antecipada? Pode. Não, é uma ação nova. Ele pode formular o pedido de tutela antecipada, mas a questão é a seguinte, ele pode formular esse pedido de tutela antecipada de forma incidente? Claro. E de forma antecedente? Mas o código não fala que não. E se ele puder formular
se ele puder formular esse pedido de tutela antecipada antecedente para rever aquela tutela antecipada que está estabilizada, e ele conseguir essa tutela antecipada, e a outra parte não agravar, o que acontece? Pode. Enfim, eu estou aqui também divagando, né? Mas percebam que são questões práticas e que demonstram, assim, eu vou terminar aqui agora, nesse exato momento, mas quero dizer uma coisa. São algumas poucas dúvidas que eu tenho com relação à estabilização da tutela antecipada. Tenho muitas outras, mas muitas outras tão interessantes quanto. Então, para quem acha que o tema tutela provisória se resume a película imóvel e fundos boniúris, está assim completamente enganado, né? Mas, enfim, pelo pouco tempo, era isso que eu podia falar, né? Agradeço a atenção de vocês, agradeço por não terem debandado, né, essa hora, numa sexta-feira, tá? Muito obrigado, gente.